Bom dia, boa tarde, boa noite, moçada, tudo bom? Bom, aqui com vocês a professora Cláudia Fávero, de Gramática, do Colégio Semeador, ok? Bom, nosso assunto de hoje é compreensão e interpretação de textos. Óbvio que em uma aula a gente não tem como resolver todos os problemas, né? Para que a gente possa fazer uma boa compreensão e interpretação de textos. Na aula 2, nós falamos sobre tipologia textual. Aí nós vimos, né, o tipo de narrador, os personagens e tal. Hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais. E no decorrer do ano, né, veremos todos os aspectos que envolvem a compreensão e interpretação de textos. Então, hoje é a aula 6, 2A. Para que nós possamos fazer uma boa compreensão, uma boa interpretação de texto, a gente primeiro precisa lembrar o que é texto, né? Então, o conceito de texto, do latim, que veio textus, né, que significa tecido. Essa palavra se originou de textos, que no português veio então texto, que é, portanto, que é um tecido composto de frases, orações, períodos e parágrafos, tá? Então, nós temos que entender todo esse campo, o que seria uma frase, o que seria um período e como que isso tudo forma um parágrafo, para podermos entender esse tecido todo, ok? O texto em si. Nós precisamos também entender a diferença entre compreender e interpretar. Muitas vezes nós confundimos, né? Achamos que pode ser a mesma coisa, mas não é não, tá? Compreender não é interpretar. Vejamos lá, ó. Compreensão é o que está no texto. Normalmente as perguntas sobre compreensão, elas vêm da seguinte forma: segundo o texto, o autor, o narrador, texto informa que, no texto, entre outras perguntas parecidas, tá? Quando nós já estamos falando em interpretação, seria o que está fora do texto, além do texto. As perguntas normalmente vêm como: depreende-se, o texto permite deduzir, é possível, conclui-se, subentende e etc, ok? Então, lembre-se, compreender não é interpretar, ok? Aqui eu coloquei uma metáfora para que a gente consiga entender um pouquinho melhor a diferença entre compreender e interpretar, ok? Bom, compreender seria uma forma mais superficial de ver as coisas, e interpretar seria aprofundar-se. Estão vendo ali uma, né, paisagem linda, maravilhosa, uma praia, o mar. Então, quando eu olho isso, né, de fora, o que eu vejo? Eu vejo a água, eu vejo ondas, eu vejo areia, eu vejo lá no fundo montanhas. Isso seria compreensão, ou seja, eu estou compreendendo o meu espaço, ok? E eu consigo compreender todas essas visões que eu tenho ali. Para que eu consiga interpretar tudo isso, eu precisaria me aprofundar. Ou seja, eu preciso saber que essa água é salgada, que dentro dessa água existem vários mamíferos, vários peixes, inclusive mamíferos, certo? Que mais? Que em alguns lugares do planeta essa água pode estar de forma congelada. Então, eu não estou simplesmente compreendendo, ou seja, olhando superficialmente, eu estou me aprofundando. Isso seria a minha interpretação. No texto é a mesma coisa, ok? Eu faço a primeira leitura, eu compreendo, tá? Eu tenho ali uma grande visão, percebo quem são os personagens, que tipo que eu tenho de narrador ali, se existe, né, argumentação, ou se é simplesmente uma narração. Isso seria uma compreensão. Para que eu interprete esse texto, eu tenho que me aprofundar. Então, existem alguns, né, conceitos que eu preciso observar, ok? Primeira coisa que eu preciso observar, o autor, que óbvio, se existe um texto, é porque alguém escreveu esse texto. Se alguém escreveu, existe um autor, certo? Esse autor, eu preciso observá-lo, tá? De que aspecto que eu vou olhar esse autor? Então, vamos lá. Deve-se observar. O autor no texto se mostra mais parcial ou imparcial? Lembrando que a parcialidade é quando ele realmente coloca as suas, né, argumentações ali ou não, o seu ponto de vista, ok?
Bom, então depois de olhar se o autor, né, se mostra mais parcial ou imparcial, eu vou verificar o quê? Se o texto, ele é pessoal ou impessoal, não só o autor, o texto. Dentro do texto, eu encontro pessoas do discurso, ele se coloca pessoal ou não. Depois, novamente, o autor, né, ele emite juízos de valor. Quais são essas marcas perceptíveis desse juízo de valor? E a voz do autor, ela se confunde com as outras vozes? Ou seja, ele cita outros autores? É bom distinguir sempre, tá? Porque muitas vezes a pergunta vem segundo o autor, que realmente foi quem, né, escreveu o texto, ou segundo o autor fulano, que foi alguém que ele colocou dentro do texto. Então, eu preciso, tá, deixar isso bem separado, bem distinguido, ok? Bom, um outro assunto muito interessante seria o contexto, porque o contexto ele precisa ser analisado, né? Que seria quando o texto foi publicado e o lugar onde foi publicado. Esses são elementos que devem ser considerados, tá? Vou dar um exemplo aqui de um conto de Machado de Assis, tá? Que se chama Conto de Escola. O que acontece nesse conto? Tem um personagem, que é o personagem principal, né? Que na verdade é o narrador, que se chama Pilar, e ele foi flagrado pelo professor passando cola para um de seus amigos, o Raimundo. Esse professor, o Policarpo, ele se dirige, né, a Pilar e escracha o menino na frente da turma toda, tá? Na época, era usado o quê? Palmatória. Então, no livro, fala que ele levou 12 bolos. Esses 12 bolos seriam 12 pancadas, né, na mão, com a palmatória, que na época era muito utilizado. É como se fosse o giz, o apagador, o livro do professor, era um material didático. Então, se nós pararmos para pensar nesse texto, lá no final do século XIX, que foi quando foi escrito, tranquilo, tá? Foi algo que na época era normal. Ou seja, o aluno foi repreendido porque estava passando cola, ele estava fazendo algo errado, ele recebeu um castigo por isso. Agora, se nós pegarmos essa mesma história e colocarmos dentro do contexto atual, já seria um crime, né? Porque jamais o professor pode se dirigir, né, com violência, seja física ou verbal, a um aluno, certo? Então, o contexto é muito importante para que eu consiga interpretar. Lá na época, uma coisa mais normal. Para nós hoje seria um crime, tá? Então, o contexto, ele é muito importante. Eu tenho que analisar esse quando tudo isso aconteceu, para eu conseguir realmente entender, tá? Então, o que eu preciso observar? A data de publicação original do texto. Quando esse texto foi publicado originalmente? A data da publicação no site, porque hoje em dia a maioria dos textos estão no site, né? Nos sites. Quando o site publicou esse texto? E a data de acesso ao texto, ou seja, quando ela foi, né, transcrita para a sua prova, para um outro livro, para um outro jornal. Então, eu preciso sempre estar atenta a essas condições, tá? Do quando, do tempo. E os locais de publicação? Eles ajudam muito também na hora, né, de compreender e interpretar o meu texto. Porque saber onde esse texto foi publicado pressupõe uma série de elementos fundamentais, ok? Eu vou perceber que tipo de linguagem eu tenho ali, questão das imagens, como foi feita essa argumentação, entre várias outras coisas, tá? Devemos conhecer se o livro é de crônicas, né? Se foi retirado de um jornal, se é uma revista, uma divulgação científica, um blog, de onde tudo isso veio, né? De que local? Isso vai me ajudar bastante também na compreensão e interpretação. Não esquecendo, né, da intertextualidade. O que seria intertextualidade? Lembrando que inter seriam vários, textualidade, textos, certo? Ou seja, vários textos. A influência ou a relação entre dois ou mais textos, tá? Seria uma espécie de diálogo entre esses textos. Dentro de um texto, eu posso citar outras ideias vistas em outros textos, ok? Ali, nesse texto, quando eu faço, né, o uso de outras ideias vindas de outros textos, eu digo, então, que houve uma intertextualidade. Temos dois tipos de intertextualidade, ok?
a intertextualidade explícita e a implícita. Óbvio que é muito mais fácil a explícita, porque o próprio nome já diz, né? Ela está colocada ali, ela está explícita, que é quando dentro de um texto eu comento, né? Segundo fulano de tal, ou seja, eu exponho o que eu vou falar, de onde eu tirei, quem disse e etc. A implícita eu simplesmente comento, né, o fato, sem falar que isso é de um outro texto, de qual é esse outro texto, ok? Machado de Assis é considerado um dos nossos maiores escritores, tá? E ele usou a questão da intertextualidade, assim, de forma maravilhosa dentro dos seus textos, dos seus livros. E isso faz com que as obras dele fiquem super interessantes, né? Só que para muitos isso não é tão interessante, porque acaba sendo um obstáculo, porque por falta de conhecimento desses outros textos, não conseguem fazer uma compreensão e uma interpretação de suas obras, ok? Está aí a importância da leitura. Então, qual é a receita para uma boa compreensão, uma boa interpretação? Ler, ler, ler e ler. Ler muito. E eu sempre comento o seguinte: não é vergonhoso ler um texto mais de 2 vezes. Eu li uma, compreendi. Li 2, tentei interpretar. Não consegui? Leio a terceira, leio a quarta. É como um filme. Quantas vezes nós assistimos um filme pela primeira vez e achamos que entendemos tudo, né? Por um motivo de ter gostado ou de não ter o que fazer, eu assisto esse filme pela segunda vez. Quantos detalhes eu deixei de perceber na primeira vez que eu assisti? Muitas vezes a gente até se pergunta, né? Nossa, mas onde eu estava se eu não sair da frente da tela, que eu não vi isso, eu não percebi isso? Ou seja, com o livro é a mesma coisa, ok? Se eu leio essa obra, esse texto, esse livro uma vez, nem sempre eu vejo tudo. Eu preciso realmente da leitura mais atenta, uma segunda, uma terceira leitura. Não se sinta envergonhado de precisar fazer mais de uma vez a mesma leitura, ok? Isso simplesmente vai te ajudar. E ler diversas coisas, estar sempre lendo, porque vai ajudar na sua intertextualidade. Depois, para interpretar um outro texto, com certeza aquilo que já foi lido anteriormente, né, em outros veículos, né, de informação, vai ser interessante para você, ok? Então, fica a nossa dica aqui de hoje, que para que façamos uma boa, né, interpretação, eu preciso sempre ler sempre, muitas coisas diferentes, vários gêneros, faça leitura, tá? É um meio de interpretar não só questões de português, como de geografia, história, Enem, em tudo, tá? A interpretação, ela é importante na nossa vida. Fica a dica aí, aproveite esses dias que estamos, né, em casa, que não podemos sair devido ao coronavírus, e aproveitem, façam as leituras, ok? Tchau, até a próxima.